Problemas insolúveis. Doenças não diagnosticadas. Desespero. Angústia. Está doente, desenganado pela medicina, ou sofre com um familiar enfermo? O sofrimento e o desespero tomaram conta de si por causa dos problemas de saúde? Existe um lugar onde o milagre acontece. Reunião da Cura. Todas as terças-feiras, o número universal mais perto de si. Milhares de milagres aconteceram no passado e continuam a acontecer nos dias de hoje. Seja o próximo. Que Deus abençoe a todos. Estamos aqui com o programa Luxemburgo em direto com todos vocês. E eu queria falar uma coisa muito importante a você, meu amigo e minha amiga. Às vezes as pessoas, elas dizem assim: a minha vida é uma vida de sofrimento. A minha vida é uma vida, sem gosto. E eu gostava tanto de ser feliz. Então, como nós pensamos? Nós pensamos logo naquilo que nos falta, não é verdade? Porque quando eu estou doente, o que eu penso? Me falta saúde. Então eu vou procurar o quê? Vou procurar um médico, vou procurar um especialista, alguém que possa me ajudar dentro da situação que eu estou passando, dentro da situação que eu estou vivendo. Mas às vezes, aquele problema de saúde que eu tenho, ele vem de outras coisas. Ele é ocasionado por outras coisas. Por exemplo, há pessoas que trazem dentro de si uma angústia dentro da alma, uma tristeza dentro da alma. E por causa dessa tristeza, ela produz sintomas. Então a pessoa sente, por exemplo, uma arritmia cardíaca, ela sente, por exemplo, uma dor de cabeça, ela sente algo no corpo, mas o problema dela, ela pensa, bem, o meu problema deve ser cardíaco, ela procura um cardiologista. Ah, esse problema aqui deve ser alguma coisa na cabeça, procura um especialista. Mas, na verdade, o que ela tem mesmo é um problema dentro dela, que ela precisa resolver. É a falta de paz, de vida dentro do interior dela. E quando nós resolvemos o nosso interior, resolvemos também o nosso exterior. Isso aconteceu com a senhora Maria Henriques. A senhora Maria Henriques, nós vamos conhecer a história dela, foi uma pessoa que era difícil. Ela teve problemas com a filha, até colocou a filha para fora de casa. Problemas com o marido, muitas brigas com o marido. E logo contraiu um cancro. O marido se envolveu com os vícios. Uma vida muito sofrida. Então quem olhava para a vida dela podia dizer assim, essa senhora tem muitos problemas. Mas o maior problema dela não era no exterior, era dentro dela. Vamos acompanhar a história da senhora Maria Henriques. Levei a mão à mama e a tomar banho notei que havia aqui qualquer coisinha que não estava bem. Você tem cancro. Ajuda-me, Senhor, que eu não quero morrer, eu quero viver. Casei, tive 2 filhas, era tudo tranquilo, trabalho, era viciada em trabalho, só via trabalho, mas já nessa altura eu era uma pessoa que levava a minha mente a Deus. Já nessa altura já pedia muito, falava muito com Deus, à minha maneira. E foi quando a minha mãe nova então veio para a Igreja Universal. E ela começou, eu fui contra, fui muito contra, botei-a fora da porta. Tivemos muito tempo sem falar as duas, porque eu não aceitava. Eu não aceitava que ela seguisse uma coisa que eu não lhe tinha ensinado. Pronto, como os meus pais ensinaram-me na Igreja Católica.
E eu então levava muito essas coisas antigas. Achei um afronto em ela mudar de religião. Então ela esteve ausente e começou um bocadinho a violência em casa entre mim e o meu marido, porque o meu marido queria que ela voltasse para casa e eu dizia que não. Houve ali muitos atrilos, muitas desavenças e depois eu entrei em depressão. No meu quarto eu via coisas e achava estranho, porque eu pegava no carro e eu ia com sentido a ir. Depois, quando eu me apercebia, já estava muito mais longe. Depois eu parava o carro e dizia: meu Deus, eu não estou bem, eu não sei onde estou. Tinha que parar o carro e pensar onde estava e depois voltava para trás. Eu expliquei ao médico que não andava bem porque estava com problemas familiares, de uma filha que tinha botado uma filha fora de casa, e o médico disse que eu estava com uma depressão e ele receitou-me uma medicação. E eu ainda comecei a tomar a medicação, mas só tinha sono, mas eu precisava trabalhar porque eu tinha que pagar a minha casa ao banco. Eu tinha que trabalhar e o meu marido começou a meter-se no álcool, a ser violento comigo, com palavras, até dizia que me matava. E eu sentia-me uma pessoa frustrada, andava sempre muito nervosa, ansiosa e ficava assim, sabe, andava assim revoltada e não dormia de noite. E eu sentia mesmo que não andava bem. Depois, a minha filha, a mais nova, como estava já na Igreja Universal, foi depois de 3 anos, ela tomou a iniciativa e veio ter comigo à minha casa, a ver se eu a deixava a vir para casa, e eu aceitei. E depois ela começou-me a convidar para eu vir à igreja. E eu depois aceitei e comecei a frequentar. Eu até comecei-me a sentir melhor e sentia-me feliz. E depois, passados uns meses, eu cheguei a casa, tomei banho e não sei como é que levei esta mão aqui à mama. Levei a mão à mama e a tomar banho notei que havia aqui qualquer coisinha que não estava bem. E eu levei para que fosse um bocadinho de gordura, prontos. Mas no outro dia levantei-me e falei com a minha filha mais nova. E ela então disse: mãe, vai ao posto médico e vê se tens uma consulta para ver o que é que se passa. E ele nem me consultou, mandou-me logo fazer uma mamografia. Então eu fui lá à consulta e a doutora estive-me a dizer: olha, Dona Glória, eu vou-lhe dizer o que é que você tem. Você tem cancro. E eu disse: eu tenho cancro? Mas é bom ou dos maus? O seu cancro é maligno. E eu fiquei assim, sabe, e eu caíram umas lágrimas, mas eu era assim: meu Deus, dai-me o meu pensamento, meu Deus, dá-me força, que notícia. E depois então fui para a cirurgia, correu bem, correu tudo muito bem, e eu tive logo alta, estive lá só um dia, correu tudo muito bem, e eu quando acordei, perguntei se tinham-me tirado o peito, que é por norma, a mulher pergunta logo, e eles disseram que não, e andei em curativos. Quando eu tirei os pontos, fui lá outra vez no hospital e a médica disse que eu tinha que ser novamente operada. E foi outro balde de água fria, disse: outra vez operada, mas afinal então não correu tudo bem e não estava tudo bem. Então a médica disse para mim que eu não tinha eu tinha 2. Eu tinha que era o grau 1 e o grau 2. Eu tinha 2 cancros, um em cima do outro. E eu
tornei a falar com Deus. Eu disse, meu Deus, a segunda vez que eu vou ser operada, ajuda-me, Senhor, que eu não quero morrer, eu quero viver. Ajuda os médicos na minha segunda operação. Correu muito bem, eu não tive dores, tive lá só umas horas e deram-me logo alta e eu vim-me embora. Então aí fiquei mais apegada a Deus. O porquê? Porque Deus fez esse milagre comigo. Eu fui à farmácia buscar a medicação toda que a médica me receitou, um saco de medicação. As minhas análises estiveram sempre boas, não interrompi nenhum tratamento. Eu via lá colegas minhas que interrompiam, ficavam mal dispostas, vomitavam e ficavam mal. Eu estava sempre em alta. E eu estava ali sentada no cadeirão, que eram 3 horas que eu estava a levar a quimioterapia para as veias. Eu sentia-me leve, não tomei nenhum comprimido que a médica me receitou, nenhum comprimido, e eu tomei. Eu sabia que estava bem, eu tinha uma coisa dentro de mim que estava bem. Eu falo isto com uma alegria em Jesus porque foi um milagre, mesmo na minha vida. Eu continuei a vir à igreja, eu ouvia falar no Espírito Santo e eu comecei a buscar. De repente senti uma alegria, uma força maior, uma paz. Esqueci tudo que passei na vida, que os outros falavam e eu que não falavam. Eu sinto-me outra mulher, sinto-me outra pessoa. Dou-me bem com a minha filha. Tenho uma ligação muito boa, muito saudável, somos felizes. Eu era uma pessoa muito nervosa, agora já não sou. Olha, eu tenho tudo bom, é uma coisa que eu até nem sei explicar. É uma leveza tão grande, uma paz tão grande, uma alegria todos os dias. Eu agradeço a Deus por aquilo que Ele fez na minha vida. Sou um milagre de Jesus. Você acompanhou aí a senhora Maria Henriques e você viu quanto que ela sofreu, né? Mas quando esta senhora, ela teve o seu encontro com Deus, recebeu o Espírito Santo, mudou dentro dela, mudou o exterior. Ela ficou curada de todas as doenças, das enfermidades, do cancro. A família dela mudou, se transformou. Houve mudança, houve paz na vida dela, houve paz no interior dela. É por isso que nós, na Igreja Universal, temos colocado à disposição de todos. Você pode nos procurar, vamos estar sempre prontos para te atender. Aliás, gostávamos de nos colocar à sua disposição. Se você deseja conversar conosco, eu, Bispo Gilmar Luiz, eu estou o dia todo na igreja no Luxemburgo. Você pode me procurar que eu vou atender você. Você pode procurar uma Igreja Universal perto da sua casa e com certeza Deus, Ele vai ouvir a sua oração e a orientação que será dada, com certeza, ela vai lhe ajudar. Tá bem? Eu queria que você agora acompanhasse mais relatos, mais depoimentos, tá bem? Mas primeiro nós vamos ao nosso SOS espiritual, né? Tá ali o pastor Kevin, que está lá no SOS espiritual, e ele está ali com o nome de pessoas que têm ligado, pessoas que têm pedido socorro. Pastor Kevin, temos muitas pessoas que nos ligaram pedindo ajuda? Com certeza, senhor Bispo Gilmar, nós estamos aqui na nossa central de atendimento e eu tenho aqui já nomes de pessoas que nos enviaram aqui para a nossa central de atendimento, assim como outras que têm recebido as suas devidas orientações, como, por exemplo, tem aqui da dona Rosália, que ela pede uma oração pelo Anderson Silva, que está em coma, mas é que ela diz que para Deus tudo o que é impossível se torna possível. Como também tem do seu Anderson Passos, que ele pede uma oração pela sua vida e pelo seu casamento. Pessoas que justamente estão passando por uma situação difícil, como também você que me acompanha agora, você também está passando por uma situação em uma das suas áreas da sua vida e que você vê que a única pessoa que pode lhe auxiliar, a única pessoa que pode lhe ajudar é somente Deus.
assim como a dona Rosália ela bem disse, que de facto é o que está escrito, que Deus é o único que pode fazer com que aquilo que é impossível se torne possível. Tudo para Ele, justamente, não há impossíveis, mas para o homem o que é impossível, para o homem é possível para Deus. Por isso, é isso que Deus vai fazer na sua vida, vai trazer a resposta, vai trazer a solução, vai trazer um milagre, a cura, assim como também irá acontecer no caso da dona Rosália, como também do seu Anderson. Por isso, nós vamos agora a Ele clamar nesse exato momento, nós vamos fazer a nossa oração, é momento de falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, assim como a dona Rosália, como o Sr. Anderson, meu Pai, com situações diversas que eles estão passando, mas situações em que somente o Senhor pode atender, assim como talvez essa pessoa que nos acompanha agora, também aquilo que ela está passando, meu Deus, uma situação que talvez esteja levando ela a uma certa dificuldade, aonde que ele foge das suas forças humanas de poder resolver, que somente o Senhor pode fazer, somente o Senhor pode atender. Então por isso vem agora de encontro a elas, livra dessa situação, dessa angústia e desse momento de sofrimento e traga, meu Pai, paz. Traga, meu Pai, sim, a certeza que o Senhor é com ela e que o Senhor possa trazer para elas também, meu Pai, a certeza de que sim, no Senhor tudo é possível. E você que crê, diga, assim seja. Quantas pessoas, então, têm nos ligado, pedido ajuda? Quando você acompanhou o pastor Kevin, né, que leu aí alguns nomes, situações, e você também viu aí mais testemunhos. Então, quero dizer a você, meu amigo, minha amiga, que a Igreja Universal tem as suas portas abertas em todo o Luxemburgo. Nós estamos na 4 Place de Estrasburgo, bem no centro de Luxemburgo, ali próximo à Gare, né, onde você pode ter um encontro vivo e verdadeiro com Deus. Nós estamos chegando então ao final do programa Luxemburgo em direto, mas, meu amigo, minha amiga, eu queria que você ficasse agora com as imagens, a oração que foi feita ao pé da cruz, aonde o seu Bispo Macedo, o seu Bispo Domingos, o seu Bispo Ricardo, eu também, nós ali dobramos os joelhos e apresentamos o nome de todos os familiares, oramos pela família e cremos que nessa última reunião que tivemos no dia 22, houve salvação na casa de todos, tá bom? Então que Deus abençoe a todos e até amanhã. Ide por este mundo, sem olhar a limites, fronteiras, línguas. Nesta viagem missionária, Luxemburgo também fez parte, num memorável encontro das famílias ao pé da cruz. A cruz é a última instância de regeneração e nela as famílias são transformadas. E neste momento a mudança aconteceu. Hoje eu estava sentada e de um momento ao outro tivemos a palestra e tudo e Deus falou, estou contigo. Eu fui batizada com o Espírito Santo. Graças. Entrei com uma sensação de coração apertado, de um peso, e eu saio mais leve e a certeza e a confiança que Deus está comigo e com a minha família e tudo vai fluir e Deus está connosco. Cheguei um bocado abatido, vamos dizer assim, pronto, com situações da vida, mas saio com outra perspectiva, como pegar a vida diferentemente. Deus dá-nos a direção, através da direção que foi dada hoje, nesta reunião, que foi de abrir o espírito. Foi ressaltado o quanto tudo neste mundo é passageiro, mas que a alma nunca morrerá. Palavras que representaram a todos um novo rumo. Uma missão rica da premissa que é levar a palavra de Deus a todos, a toda a criatura.